Existem muitos caminhos que Jesus percorre junto conosco para desenvolver a maturidade da nossa fé. E assim também era com os discípulos. Jesus tinha suas maneiras específicas de desenvolver a fé deles e amadurecê-las com base no relacionamento, no ensino, na pedagogia de Jesus. E esse Jesus bíblico que nós pregamos, esse Jesus da Bíblia Sagrada, ele desenvolve em nós essa força e essa fé que tem o poder de retrair o nosso medo, espantá-lo para bem longe, através de circunstâncias que às vezes nós não conseguimos entender, mas que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento. E assim era com os discípulos. Jesus, com seu sermão poderoso, atrai as pessoas para dentro do deserto. E o atrativo de Jesus ali para conduzir as pessoas pelo deserto não são propostas humanas, mas a proposta do Evangelho do Reino, que é o Evangelho que Jesus prega. Jesus enfatizou o Evangelho do Reino em sua pregação. E trazendo aquelas pessoas para dentro do deserto, Jesus vai cumprir o seu propósito nelas, para que depois que o seu propósito seja cumprido nelas, o Senhor possa alimentá-las, porque isso é necessidade. E é necessário que a gente entenda uma coisa: é necessário que a gente entenda que a necessidade nunca vai sair da frente do propósito. Primeiro Deus cumpre o propósito dele em nós, depois ele vai suprir toda a nossa necessidade. Graças a Deus por isso. E enquanto Jesus está a multiplicar pão e peixe, Jesus vai dar um direcionamento para Pedro e para os seus irmãos, que é onde o desenvolver da fé e essa exclusão do medo vai começar a ser colocada em prática. E o que Jesus vai dizer para Pedro e para os seus irmãos é algo muito simples, porém algo muito contundente e transformador para a vida de Pedro e para a vida dos seus irmãos que vão estar junto com eles. Jesus vai dizer o seguinte: eu quero que vocês peguem um barco e que vocês vão para o outro lado. Enquanto isso eu vou me despedir da multidão, e quando eu terminar de despedir da multidão eu vou encontrar com vocês. É aqui que a fé começa a entrar dentro desse desenvolvimento que eu falei. Porque quando Jesus diz eu quero que você pegue o barco e você vá para o outro lado, Jesus está pedindo para Pedro fazer o que ele já faz. E é maravilhoso, porque todas as vezes que Deus decide incitar coragem em mim e me ensinar a perder meus medos, Jesus me manda fazer aquilo que eu já faço. Porque nós temos confiança naquilo que nós estamos acostumados a fazer, e os estudiosos dizem que Pedro faz isso há 24 anos da vida dele. Ele é acostumado a passar o barco de um lado para o outro e conhece cada centímetro cúbico daquela água. Então eu tenho certeza que Pedro pensa: o que Jesus está pedindo para mim fazer eu vou tirar de letra. É muito simples essa ordem. E o Evangelho tem essa maravilha, porque existem coisas que são simples de se cumprir enquanto elas estão interligadas no mundo da teoria. Quando nós usamos as mãos para realizar, nós percebemos que não é tão simples como a gente imagina. Mas Jesus está dizendo para Pedro: eu quero que você faça para mim o que você já faz desde criança com seu pai. Eu quero que você realize para mim aquilo que você está acostumado a realizar na cooperativa que você tem de pescaria. Eu quero que você faça isso. E é aqui que a fé começa a entrar dentro de um desenvolvimento, porque Jesus só tinha um barco, e era exatamente o barco de Pedro. Se Jesus está dizendo para Pedro: eu quero que você pegue o barco e vá para o outro lado, que eu vou ter um encontro, como é que Jesus vai? É aqui que a gente começa a entender o desenvolvimento da fé e dessa coragem. Porque Pedro não sabe como Jesus vai, mas fé é a capacidade de obedecer coisas que você não consegue entender. Então Pedro, por mais que não entenda o porquê de Jesus estar mandando ele pegar o barco e ir, Pedro aprendeu muito fácil que existem chaves que se abrem quando eu obedeço coisas que eu não entendo porque estou obedecendo. Eu só preciso confiar na palavra daquele que está me mandando fazer. Pedro aprendeu isso na primeira pesca maravilhosa, quando ele passa a ouvir 1 hora de sermão de Jesus pregando de costa para o mar no seu barco. E depois que Jesus prega 1 hora de costas para o mar no barco dele, Jesus diz: agora eu quero que você entre nas águas profundas e jogue a rede. E ele diz assim: eu passei a madrugada inteira pescando, mas por essa palavra que eu te ouvi pregando, eu vou jogar a rede de novo.
Então Pedro desenvolveu esse caráter espiritual, esse nível de fé, e aprendeu que existem coisas que você não vai entender, mas que depois que você cumprir, você vai entender porque você fez aquilo. Então ele simplesmente vai pegar o barco e vai partir. Isso aqui é muito simples. O que Jesus está pedindo para ele fazer é o que ele já faz. Ele apenas vai desenvolver uma prática cotidiana na vida dele. É só chegar lá, pegar o barco e desamarrar e remar e ir embora. É simples. Em Marcos capítulo 4 tem uma história parecida com ela, e naquela história Jesus diz: passemos pois para outra margem. Aqui não. Aqui Jesus vai dizer: vão vocês, que eu vou me despedir das pessoas e depois eu vou encontrar vocês. E quando Pedro desamarra aquele barco e ele começa a remar para cumprir a palavra de Deus, ele está plataformado de uma palavra de obediência. Ele está sobre uma palavra profética da boca do próprio Jesus: vá, que eu vou encontrar você. E é exatamente ali, quando ele começa a praticar a palavra, que a fé vai começar a entrar em ação, que ele vai cumprir. Enquanto ele estava apenas no sopé daquele monte que Jesus pregava, ouvindo, ele era apenas um ouvinte. Agora ele vai ser um praticante. E quando ele começa a praticar aquilo que Jesus estabeleceu, ainda que ele ache que seja simples, porque ele é acostumado a fazer, as coisas vão ficar difíceis. Porque um vento forte vai começar a soprar, e uma água muito forte vai começar a cair nesse barco. E eles vão ser espavoridos de um medo muito profundo. Porque aquilo que parecia ser fácil de fazer, quando foi praticar, descobriu que não é muito fácil. Tem coisa na Bíblia que parece que é fácil demais, né? É só amar a Deus e o próximo. Tem coisa que parece que não, isso aqui é muito. Quando a gente vai realizar com as mãos, com a vida, a gente percebe que não é tão fácil como a gente imaginava. Então, ele começa a ser espremido pela força do vento, pela força das águas. E é aqui que a gente entende uma coisa: existem tempestades nessa vida que se levantam contra você e contra mim. Não é porque você é um pentecostal apenas, não é porque você costuma vir ao templo nos domingos, é porque você obedece. Pega o barco, passa para o outro lado com ele. Eu não sei se dá para você perceber, mas enquanto ele ouvia a mensagem no sopé da montanha, não tinha tempestade, não tinha vento forte. Mas quando ele pegou a palavra: prega o barco e passe, as coisas ficaram difíceis para ele. Essa aqui é a maior controvérsia do Evangelho. Existem coisas que nós vamos cumprir e achamos que vamos ser premiados automaticamente a partir do momento em que a gente vai lá e obedece. A gente pensa assim: poxa, fiz o que Deus mandou, agora eu vou ser premiado. Ele vai colocar agora uma estrelinha dourada na minha testa. Aí ele acaba de obedecer e Deus conduz ele para dentro da tempestade por causa da obediência dele. Já percebeu? Que para as coisas ficarem difíceis, você não precisa fazer muita coisa não, é só obedecer. Aí, plataformado de uma palavra de obediência, Pedro não consegue entender: eu não estou fazendo o que ele mandou, eu não estou fazendo exatamente aquilo que ele disse que eu tinha que fazer. E por incrível que pareça, eu pensei que aquilo que eu iria fazer, eu ia lograr êxito, porque é exatamente aquilo que eu já faço há muito tempo. Só que aquilo que eu fazia para mim, agora eu estou fazendo para aquele que mandou fazer. E fazendo para aquele que mandou fazer, as coisas não sobressaíram da maneira que eu imaginava. Primeira vigília da noite, 6 horas da tarde, um vento fora do comum e uma tempestade caindo naquele barco e o medo sobrevendo. E Pedro pensando: eu estou aqui porque eu obedeci. Mas deixa eu te entregar uma coisa: para a mesma tempestade que eu vou porque eu obedeci, para a mesma tempestade que você entra porque você obedeceu, é a tempestade que você entra com uma palavra: vá, porque eu estou indo ao seu encontro. Então dá para você entender que tem obediência que te leva para dentro de tempestade, mas a obediência que te arranca para a tempestade é a mesma que leva teu Deus junto com você. Essa é a garantia. A garantia não é de que não vai ter tempestade, a garantia não é de que não vai ter maremotos, cataclismas, mas a garantia é: ainda que eu andasse pelo vale da sombra, eu não temo. Quem está entendendo o que Deus está falando essa noite aqui, irmãos? Deus não te garante que não vai ter tempestade, mas se você está debaixo de uma palavra de obediência, Ele garante: eu vou com você nesse lugar, eu entro. Oh meu Deus do céu, isso aqui é tremendo, irmãos, aleluia. Isso aqui é tremendo. Tomado de um medo sobre-humano, tomado de um medo incircunstancial, ou circunstancial, se você quiser aplicar dessa maneira. Pedro está dentro daquele barco. Eu preciso que você entenda uma coisa: todas as vezes que você está em cima de um ambiente que te chacoalha, você é chacoalhado conforme o ambiente que está te chacoalhando.
Todas as vezes que você está em cima de uma plataforma que oscila, as tuas convicções oscilam conforme o lugar que está oscilando. É por isso que você tem que tomar cuidado aonde você está edificando sua vida. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é a rocha, a pedra de esquina, a pedra de angular. É por isso que a Bíblia diz que os que confiam, porque a confiança é opositora do medo, os que confiam no Senhor serão como um monte que não se trepidam, que não se abalam. Mas imagina aquele barco jogando Pedro para um lado para o outro, e ele vai começando a ficar com medo por causa daquilo. Todas as vezes que o medo toma conta da minha alma, socorro parece ser qualquer coisa, menos socorro. Todas as vezes que eu sou levado para dentro de um ambiente que me chacoalha, e eu sou tomado pelo medo, porque esse ambiente está me chacoalhando, as minhas convicções começam a chacoalhar junto comigo, e socorro parece ser qualquer coisa, menos o socorro. Enquanto eles estão preocupados dentro do barco, tomados de um medo, está escrito que Jesus vem caminhando em cima das águas. Quando Jesus caminha sobre as águas, Jesus está nos dando uma informação nas entrelinhas: aquilo que mexe com você não mexe comigo. Aquilo que chacoalha teu barco não chacoalha teu Deus. Aquilo que está passando por cima do teu barco é tapete para ele pisar em cima. Só que quando Pedro está sendo chacoalhado para um lado e para o outro, e ele olha aquela cena, medo. O medo é a única coisa que distorce a realidade da face do Deus, que todas as vezes que estamos passando por apuros, Ele vem nos ajudar. Mas quando ele olha para aquilo tomado de um medo, ele perde o discernimento. E quando ele olha, ele diz: é um fantasma, que ele está morrendo de medo. É um fantasma, é uma assombração. Por que foi que Cristo não percebeu que era Jesus que estava vindo ali naquele dia? É porque revelação é progressiva. Jesus nunca se revela do mesmo jeito para a gente. E eles nunca tinham entrado num nível de revelação tão profunda como aquela revelação. Cristo andando sobre as águas. Então Cristo vem e ele olha e diz: é uma utopia. Eu estou ficando doido. Eu já jejuei tanto que eu já estou vendo a coisa na minha frente. Eu acho que eu já orei tanto que eu estou começando a ver visagem. E tem momentos na nossa vida que nós somos tomados de um medo tão grande, que às vezes Jesus está se aproximando da gente e a gente pensa que é a criação da nossa cabeça. Só que quando Jesus vem, a aparência é de um espírito, é de uma assombração. Mas quando Jesus abre a boca e fala, eu queria que você entendesse uma coisa: a nossa fé não se movimenta por aquilo que a gente vê, a nossa fé se movimenta por aquilo que a gente ouve. É por isso que no Evangelho de Lucas Jesus disse: vede pois como ouvis. Olha que coisa profética. Jesus está dizendo que você precisa enxergar da mesma qualidade que você está ouvindo alguma coisa a respeito dele. Eu não preciso ver para crer, mas quando eu ouço, eu preciso ver do jeito que eu estou ouvindo. Eu lembro de uma história de um jovem que acabou a luz na casa dele, acabou a energia, ficou tudo escuro, e ele estava exatamente no banheiro, e o pai dele na sala, e ele começou a gritar: pai, pai, fala comigo. E no escuro o pai dele disse: vai servir de alguma coisa? Você não sabe onde eu estou. Mas ele disse: só em te ouvir. Independente de eu saber onde o Senhor está, eu sei que o Senhor está no lugar. Quando Pedro olha para Jesus vindo, e ele diz: é um fantasma, é uma alucinação, é coisa da minha cabeça, Jesus abre a boca e diz o seguinte: não temam, sou eu, meus filhos. Eu estou chegando para mudar a história. É como se Pedro olhasse e dissesse assim: o jeito é de assombração, mas a voz eu sei de quem é. Você está entendendo? Que todas as vezes que somos levados para dentro de um ambiente que nos causa medo, que nos causa pavor, todas as vezes que estamos sendo envolvidos pela força do mar e pela sua fúria, as circunstâncias são muito grandes, mas no meio dessa circunstância eu preciso aprender a ouvir a voz daquele que está comigo. Pedro olha e diz: a aparência é de uma assombração, parece um espírito maligno, mas quando ele abre a boca, eu conheço a voz dele, e a voz dele me dá segurança nesse lugar. Jesus vem sobre as águas, e a gente conhece esse texto de cor salteado, irmãos. Pedro vai pedir para fazer aquilo que Jesus está fazendo. Se é o Senhor, e eu sei que o Senhor é, me deixe fazer o que o Senhor faz, me deixe caminhar exatamente onde o Senhor caminha. Que nós temos trocentas interpretações, que tem gente que vai dizer que ele desce que é corajoso, tem gente que diz que ele desce que ele é doido. Ele pesca aqui há 24 anos e conhece cada centímetro cúbico dessa água. Deixa eu descer, deixa eu fazer, deixa eu tentar. Vá, meu filho, eu te deixo tentar fazer o que eu estou fazendo, eu te deixo vir em minha direção. Ele desce,
E a gente pensa, quando lê o texto, que o medo vem quando ele observa o lugar onde ele está pisando. Mas o problema nunca foi a água, porque a água está debaixo do chinelo. O problema é quando o texto diz: mas observando ele, o vento teve medo. Por quê? Porque a proposta de Pedro é chegar perto de Jesus que está vindo na direção dele. Eu quero me aproximar, eu quero chegar perto dele, eu quero ter comunhão com ele. E essa é a nossa proposta todos os dias, cada vez mais perto dele. Todas as vezes que Pedro tenta em direção a Jesus, o texto sagrado diz que o vento era contrário. Diga comigo, diga contrário. Se o vento é contrário, você não precisa comprar nem a biblioteca do Champlin para entender isso aqui. Se o vento é contrário, Jesus está na frente dele e ele quer chegar em Jesus, isso significa que o vento está batendo nas costas de Jesus. E se o vento está batendo nas costas de Jesus, ele está dizendo assim: eu vou na tua direção. Mas o mesmo vento que bate nas costas de Jesus é o mesmo que... Aí quando ele dá um passo para frente, o vento... E quando ele começa a ver aquele vento fazendo isso com ele, o medo vem. Porque ele está sendo interrompido naquilo que ele está fazendo. Eu estou tentando ir, mas o vento está me jogando para trás. E quando eu li isso aqui, a Bíblia me fez uma pergunta: por que será que todas as vezes que você quer se aproximar de mim, o vento da vida te joga para mais longe ainda? É isso que causa medo. É isso que causa pânico em nós. É querermos uma aproximação. É tentarmos, e todas as vezes que nós tentamos, nós falhamos. Todas as vezes que queremos se aproximar, as circunstâncias da vida nos colocam para mais perto ainda da nossa realidade. Qual? A do barco que está imergindo ali nas águas. E todas as vezes que ele olha para o vento, porque o vento atrapalha ele, alguém diz assim: o diabo quer parar você, o diabo quer deixar a gente mais lento. Essa é a ideia. Porque quando ele para de olhar para Jesus e ele começa a observar aquilo que ele não vê, mas aquilo que ele sente, ele começa a perder a visão. E a palavra pecar significa errar o alvo. E só erra o alvo quem perde a visão, quem sai do foco. Quando ele começa a perder o foco, a água que está debaixo da chinela dele começa a subir na canela. Você já correu e tentou entrar na água? Quanto mais você entra, mais a pressão da água vai parando você. Foi aqui que o medo veio. Porque todas as vezes que ele olhava para as circunstâncias, aquilo que estava debaixo dele estava começando a cobrir ele. Dá para andar com água na canela? Dá. Mas se ele ia em 40 por hora, caiu para 30. E quando o vento soprava, a água subia na cintura. E se ele estava em 30, ele baixava para 20, 10. Chega uma hora que a água está no pescoço. E ele está morrendo de medo. E ele está com tanto medo que um pescador que pesca há 24 anos nem boiar conseguiu. E a pergunta é: como é que um pescador que pesca há 24 anos não conseguiu boiar naquele dia? Mas como é que o senhor sabe que ele sabe boiar? É só olhar, a pesca é maravilhosa. Ele larga a rede e vai nadando até os pés de Jesus. O texto diz que ele sai do meio do mar nadando, mas aqui ele desaprendeu. 3 anos andando com Jesus e ele não sabia mais o que era nadar. E a psicologia diz que quando o homem tem medo, ele perde as suas habilidades, ou ganha habilidades que ele não sabia que tinha. Só que aqui não é psicologia, e também não é teologia. Isso aqui é pedagogia. Por que será que um pescador que sabia nadar desaprendeu a nadar e estava indo para o fundo? Será que é porque tem dias que o meu dinheiro não me arranca do buraco que eu mesmo entrei? A minha força, o meu conhecimento, o poder do bíceps, do tríceps, do deltoide. Por que será que um pescador que sabe nadar está indo para o fundo e nem um cachorrinho ele fazia? Não estava conseguindo fazer nada. Isso aqui é muito simples. Sabe por que um pescador que sabia nadar desaprendeu a nadar e estava indo para o fundo porque estava com tanto medo? Era porque Deus queria só ouvir a voz dele. Socorre-me, que eu estou indo para o fundo, Jesus. Foi aqui que eu entendi uma coisa. Eu entendi que Deus não tem medo do meu medo. E isso aqui é muito forte. É necessário ser muito forte para reconhecer que está com medo. Tudo que Deus quer é que a gente revele aquilo que nos causa medo. Tudo que Deus quer é fazer do meu medo uma coragem para mudar a minha história aqui hoje. É por isso que Deus está dizendo: quem deu ordem ao mar foi eu. Quem disse as águas para passar por cima de você foi eu. Mas Senhor, o Senhor provocou o meu próprio medo. É porque eu quero pegar carona nele para te dar coragem de fazer o que você nunca fez.
Mas eu estou morrendo de medo, estou indo para o fundo, eu estou com tanto medo que até esquecer de nadar eu esqueci. Eu perdi as minhas habilidades. Foi eu que permiti que você perdesse suas habilidades. Sabe por que às vezes Deus permite que as coisas saiam do nosso controle? Para mostrar para a gente que a gente não está no controle de coisa nenhuma, irmãos. Então Deus está dizendo para nós através desse texto: eu permiti que as águas cobrissem você, para que você revelasse o seu medo para mim, porque o teu medo não me causa medo, mas eu posso fazer do seu medo uma válvula propulsora para mudar a sua história a partir de hoje aqui. Deus está dizendo para alguém: essa água cobriu você porque Deus quer ouvir sua voz. Bonito para mim é andar na água, bonito para Deus é quando eu estou nos pés da cruz. Para mim é legal andar em cima de água. Para Deus legal é quando eu me arrebento no chão, me jogo na oração, digo: Deus, vem cá que eu não aguento mais, eu estou sem força. Essa circunstância está me fazendo medo. São tantas provações, são tantas lutas que eu estou morrendo de medo. Eu queria que o Senhor viesse me socorrer, porque eu declaro isso. Hoje o texto sagrado é exatamente esse. Não é sobre nunca ter medo, não é sobre ser super corajoso, mas é sobre ter coragem para reconhecer que às vezes tem medo, mas que na hora do medo a mão dele está estendida para dizer: eu te levanto e te coloco de pé novamente, moça. Aleluia! É sobre isso. É necessário reconhecer as fraquezas. E é engraçado que ele está bem pertinho do barco, longe que só de Jesus. Ele poderia dizer para alguém: joga uma rede aí, alguma coisa. Mas sabe o que é que está escrito? Que as águas estavam andando por cima do barco. É uma lagoa, irmão, não é uma praia, é um lago. Imagina a força do vento que cria uma onda para passar por cima de um barco. Quando ele olha para trás e tenta ligar para o pastor Alex, aí o pastor diz: eu estou numa prova maior do que a tua, se vira, é tu e Deus. É com você. Só para que ele olhe de novo e: Senhor, vem cá que eu estou com muito medo, Senhor. Por muito tempo eu fui treinado para ser uma pessoa que não tinha medo, mas isso era uma mentira. Por muito tempo, aonde eu me congreguei no início da minha fé, com a filosofia que os irmãos tinham, era proibido ter fraquezas, era proibido ter medo. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu encontro homens com medo e com fraquezas, mas que não baixaram a cabeça para o seu medo e para a sua fraqueza, mas que o poder de Deus se aperfeiçoou e consumiu o medo e a fraqueza. E a glória de Deus, quando se encaixa na fraqueza de um homem, ela transforma a vida de um homem de uma maneira sobrenatural. Vem cá, pastor, vem ligeirinho aqui, vem cá. Agora imagina comigo, naquele dia Pedro no fundo das águas, só a cabeça do lado de fora. Segura aqui na minha mão, bem ligeirinho. A gente sabe que o córtex cerebral, ele vai formar a palavra, e é muito rápido, né? A gente processa a palavra e a palavra já, corda vocal, abre a boca, a língua enrola, aquela coisa toda, e a gente fala. Quando ele estava fazendo tudo isso, Jesus já estava aparecendo do lado dele para pegar ele, irmãos. Porque por mais distante que você esteja, a distância não limita a eficácia do socorro. Se você der um sinal, Jesus vai pegar na sua mão aonde você estiver. Aquele homem está lá no fundo das águas e Jesus vai pegar na mão dele para levantá-lo. E quando Jesus vai pegar na mão de um homem para levantar, a gente pensa que é só Deus levantando um homem, mas é Deus reposicionando um propósito. Quer ver? Quando Jesus pegou na mão de Pedro, segure, não tem no Google, só tem na Bíblia. Quando Deus pegou na mão de Pedro e colocou o pastor Pedro sobre as águas, Jesus está dizendo para ele: eu estou colocando de novo o que estava debaixo do seu pé e passou por cima da sua cabeça para debaixo do seu pé de novo. Ninguém entendeu? Vou dizer de novo. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu vou pegar aquilo que estava debaixo do seu pé e passou por cima da sua cabeça para debaixo do seu pé de novo, porque esse é o lugar original. Tem uma mão levantada para o que eu vou dizer? Deus está dizendo o seguinte: a partir de hoje eu pego na sua mão e aquilo que estava debaixo do seu pé, que passou por cima de você, vai voltar para debaixo do seu chinelo e você vai pisar, você vai andar. Pedro, aquilo que te cobria não te cobre mais, eu seguro na sua mão e faço ser plataforma. Teu medo não passa por cima de você, mas eu faço do seu medo uma passarela para você pisar. Você vai andar, teu medo não passa por cima de você, mas é você que atropela seu medo aqui hoje. Só quem crê nisso faz barulho aí, pentecostal. Aleluia, fica aqui, pastor. Isso aqui é, louvado seja a Bíblia, irmão. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Tremendo. E a gente pensa o seguinte: Jesus e Pedro de pé. O medo que me cobre é o medo que é plataforma para que eu possa andar sobre ele. O único ser que faz isso é o Deus da Bíblia Sagrada. Ele pega aquele medo que me tortura, que passa por cima de mim, e faz isso virar uma plataforma para que eu possa andar sobre ele, para
que eu possa caminhar sobre isso. Enquanto Jesus está aqui com Pedro, vento e tempestade, acabou. Porque onde Jesus está não tem espaço para vento e tempestade, tem não. Só que o problema é que lá no barco está uma confusão. E Jesus poderia dizer: tu vai ser o pastor mesmo? Vamos embora e deixa esses caras. Não. Jesus vai pegar Pedro aqui, e a paz que está aqui, Ele vai levar para dentro daquele barco lá hoje. Tu está entendendo, irmão? A paz que está aqui, Ele vai levar. E a gente lê o texto, a gente pensa assim: Pedro não é menino, Pedro nunca foi burro. Quando Jesus disse assim: deixa eu lavar teu pé, senão tu não tem parte comigo, Ele disse: só me dê logo um banho. Pedro era inteligente, Pedro era desenrolado. A gente pensa assim, então Pedro disse assim: agora vai o Senhor na frente, que é o Senhor que... Nada. Eu gosto da tradução contemporânea, porque ela diz assim: e entrando eles. Porque entrando eles, pastor, é isso aqui. Agora, quando você der o passo, eu vou dar o passo com você. Quando você virar a chave na maçaneta da porta, eu vou estar virando a chave com você. A gente agora não vai ser mais Pedro e Jesus, não. A gente vai se teletransportar para vento e tempestade. Porque Pedro está vindo com Jesus e o vento e a tempestade estão ali naquele barco, assolando, provocando medo nos apóstolos, nos discípulos. Só que de repente lá vem um homem pegado na mão de outro homem. Sabe o que é interessante? É que em Marcos 4 tem uma história parecida com essa. Só que naquela, Jesus falou com o vento e a tempestade. Porque Deus é o único ser que fala com aquilo que não tem ouvido, e aquilo que não tem ouvido escuta o que Ele diz. Imagina Deus dizendo: Ezequiel, fale com o osso. Moisés, fale com a rocha. Quem é que fala com isso? Eu sou o único Deus que falo com coisas que não escutam, mas elas escutam quando eu falo. Isso é tremendo. Só que aqui Jesus entrou sem dizer nada. Sabe por quê? Porque Jesus não precisa dizer nada para mudar a nossa vida. Ele só precisa pegar na nossa mão e entrar no lugar. Jesus estava dizendo: Pedro, não vai ser a minha voz que vai mudar a tua história. Não vai ser a minha voz que vai arrancar esse medo que assola esse barco, mas é a minha presença. E quando Pedro começa a entrar junto com Jesus, vai, meu tecladista, vai fazendo um toque de Jesus entrando com Pedro no barco. Quando Jesus está entrando ali com Pedro, aquele vento e aquela água configurando aqui, vai olhar para quem está entrando e está dizendo assim: ó, quem que está entrando com ele aí? Quem é esse que está entrando com Pedro? É aquele, ó, que em Isaías 40 está escrito que com a concha da sua mão Ele mediu todas as águas. É aquele que está escrito em Isaías 40: quem pôde a Ele dar conselhos, ou quem pôde entrar no intelecto do Todo-Poderoso? Quem é esse que está entrando com esse crente aí hoje no barco? É aquele que em Isaías 40 está escrito que com sua balança Ele mediu todos os montes da terra. Quem é esse que está entrando com essa mulher hoje nesse barco? Esse é aquele que olha do céu para a terra e contempla os homens como se fossem gafanhotos. Quem é esse que está entrando? Aquele que em Isaías 40 está escrito que Ele mede a terra com a palma da mão e põe a terra numa mão e a criança recém-nascida na outra mão e mede os dois como se fossem do mesmo tamanho. Quem é esse que está entrando com esse crente? Isaías 40 é aquele que olha do céu para a terra e contempla os homens como se fosse uma gota de água no fundo de um balde. Quem é esse que está entrando com esse crente hoje aí no barco? É aquele que no Salmo 147 o salmista disse: Ele sabe quantas estrelas tem no céu e chama pelo nome cada uma delas. Quem é esse que está entrando com esse crente aí agora? É aquele que disse: até o cabelo da vossa cabeça já está contado. Quem é esse que está entrando com esse crente aí hoje no barco? É aquele que João disse: antes dele nada se fez e depois dele nada haverá. Quem é esse que está entrando com ele? É aquele que Paulo disse: diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Quem é esse que está entrando com ele? É aquele que era, aquele que é, aquele que adivinha. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele manda no céu, Ele manda nos homens, Ele manda no inferno, Ele manda em qualquer lugar. Esse que está entrando com esse crente aí é poderoso. Então vento, então tempestade, não vamos esperar nem Ele dar ordem. Eu sei quem Ele é. Então Deus vai botar para correr de medo aquilo que está me provocando medo. Tu entendeu, irmão? Deus vai botar para correr com medo aquilo que estava me provocando medo. Quando Ele entra, aquilo que provoca medo sai com medo, porque o Deus da coragem já entrou com você nesse lugar. Quem crê nisso, abra a sua boca e adore a Deus bem forte aí, que Ele merece. Aleluia, meu Deus.
Oh, Jesus. Jesus põe para correr de medo aquilo que me provoca medo. Jesus está dizendo: eu vou colocar para correr com medo aquilo que está te provocando medo. Eu vou trazer coragem, vida para dentro do seu barco. Jesus vai entrar ali. E aqui eu costumo dizer que é um combo, porque tem 3 mensagens numa só. E em 30 minutos você levou um combo para casa, porque aqui tem 3 mensagens numa só mensagem. Primeira mensagem, quando o Senhor disse: vão, dê o jeito de vocês que depois eu vou. É diferente de Marcos 4, que ele diz assim: passemos. O que é que Jesus está ensinando na primeira mensagem? Jesus está ensinando que o barco é meu, o casamento é meu, a vida é minha, mas a direção é dele. E que se ele não estiver segurando no leme do meu barco, eu giro, e até aquilo que eu fazia eu não consigo mais fazer se ele não estiver na direção. Primeira mensagem. Segunda mensagem, quando Jesus pegou na mão de Pedro, na nossa versão diz homem de pequena fé. Se tu comprar um interlinear, livro bom, vai estar escrito assim: homem hebreu, por que duvidastes? Lá no grego, homem hebreu, por que duvidastes? Porque eles acreditavam que esses homens hebreus eram aqueles que brigavam com as águas, mesmo com medo. Pedro está brigando com um adversário maior do que ele. Quando Jesus encontrou Pedro, Jesus encontrou um Pedro que está dizendo: eu estou com muito medo, mas o medo não é mais forte do que a minha vontade de continuar vivendo. Eu não nasci para navegar e morrer no meio. Jesus disse que eu chegaria do outro lado com ele. Arrepiou até onde não tem cabelo na cabeça. Arrepiou, irmão? Porque essa é a segunda mensagem desse texto. Homem hebreu, tem dias que a gente não entende porque Deus nos coloca no octagon para lutar com alguém que tem um cartel de lutas maior do que as nossas, uma envergadura maior, e a gente se completa de medo. Mas mesmo estando com tanto medo, a vontade de viver é maior, de maneira que a gente fica brigando com um oponente mais forte do que a gente. Jesus se encontrou com Pedro, e esses são os 2 maravilhosos encontros, porque no primeiro encontro que Jesus teve com ele vem de uma expectativa frustrada. Jesus olha lá de cima e enxerga, e alguém disse que havia ali mais de 370 barcos, outros disse 400 barcos, eu não sei, não estava lá para contar, mas tinha um bocado de barco. Mas quando Jesus olha, Jesus vê ele, e ele vem de uma expectativa frustrada. Mas olha o que é que o texto diz: que ele não pescou nada, mas ele está lavando a ferramenta para tentar no outro dia. Jesus olha para ele e diz assim: está lavando a ferramenta para tentar de novo? Vamos tentar agora. E agora Jesus encontrou Pedro tomado de medo, sendo imergido nas águas, mas dizendo: eu estou com medo, mas eu não quero morrer, Deus. Tá ligado, meu irmão, no que eu estou dizendo? Imagina o cara esbofeteando na água, batendo: estou com medo, mas eu não quero morrer, Deus, me ajuda. E aqui é a segunda mensagem: tem coisas que a gente suporta calado, que Deus nos mandou suportar clamando. Vai clamar ou vai morrer? A água está chegando no teu pescoço, aí tu vai querer ser Superman. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer se relacionar com Deus com base no nosso relacionamento com o outro. Porque com o outro é assim: todo dia tem que matar um leão. Se não matar um hoje, tem que matar 2 amanhã. Tem que mostrar que é forte. A gente esconde toda a nossa fraqueza, né? A gente coloca lá os nossos travertes, coloca uma coisa legal, e todo mundo acha que a gente é o Iron Man da fé. Só que com Deus é diferente. Eu preciso mostrar os meus medos para Ele. E essa é a segunda mensagem: tu vai clamar ou tu vai ficar calado e morrer? Terceira mensagem: Jesus tinha dito para eles: eu vou ao encontro e nós vamos chegar do outro lado, porque tem uma missão para nós. Para mim, bom é chegar do outro lado. Para Deus, legal é ter uma experiência no meio. Sabe qual é o segredo da vida? Não é o começo, porque o meu começo não determina o meu fim. O segredo da vida também não é o fim é a conclusão dela. O segredo da vida é o meio. Terceira mensagem é: seu medo não pode te parar no meio, pois eu não te chamei para nadar e morrer no meio da praia. Você nasceu para chegar do outro lado, meu filho. Aleluia. 3 mensagens numa só, isso é muito simples. O Senhor disse: você vai chegar no meio. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente só quer saber da chegada, mas não quer saber do trajeto. A experiência não é na chegada, a experiência é no trajeto. E Jesus está dizendo o seguinte: você vai chegar onde eu quero que você chegue,
Mas antes de você chegar onde eu quero que você chegue, eu vou revelar para você os seus medos. Mas depois que eu revelar os teus medos, eu vou revelar o quão coragem eu posso aplicar no seu coração, para que quando você chegar no outro talude da vida e ficar em pé lá, você erguer sua boca e dizer: tive medo, pensei que eu ia morrer, as águas passaram por cima de mim, mas Ele estendeu a mão e disse: vamos. Eu criei coragem e eu estou aqui porque Ele é fiel para cumprir. Terminei, acabou, não tem mais nada para dizer. Simples. Isso é muito simples da gente entender. Nunca foi sobre ser super-homem, sobre não ter medo, mas também não é sobre se prender ao medo e estagnar na vida. Jesus está dizendo para você e para mim: eu sei que você nasceu para chegar do outro lado, mas você está pensando que vai morrer aí onde você está. Teu medo te estancou, te parou, mas há uma palavra sobre a sua vida. Você só precisa estender a mão. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes, quando um profissional vai descer nas águas para salvar um cara que está morrendo, ele se debate tanto que morre ele, profissional, porque ele quer ajudar quem está ajudando ele. Nunca foi. Socorro de Deus não é sobre Deus jogar uma boia para você se virar. Socorro de Deus é sobre Ele pular na água para pegar você. Socorro bem presente na hora da angústia. Jesus não jogou uma boia e disse: agora se vira, dá teus pulos. Ele pulou na água e disse: deixa o profissional trabalhar, apenas estenda os braços que eu arranco você daí. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: eu quero ouvir da sua boca socorro. No meu casamento, Senhor, socorro. Na minha área profissional, está difícil, Deus, mas hoje eu vou reconhecer meus medos. Hoje eu vou reconhecer as minhas fraquezas e vou dizer para o Senhor: socorro, me ajuda. A mão de Deus está estendida para aquele que reconhece seu medo, para que através do seu medo Deus possa provocar em nós a coragem de mudar a nossa situação. Quem está entendendo isso, se você puder e quiser, feche seus olhos. Vem cá, irmãos, para a gente tanger um louvor. A gente tem 4 minutos para a gente tanger um louvor aqui, bem ligeirinho. Se você puder e quiser, quer ficar em pé, sentado, do jeito que você quiser, irmão. Você tem liberdade para adorar a Deus do jeito que você quiser, que seja de forma bíblica. Enquanto nós vamos orar, o que foi que eu disse? É necessário ser muito corajoso para reconhecer que está com medo. É necessário ser muito corajoso para reconhecer que é fraco. Reconhecer que é fraco não é coisa de gente fraco, não. Olha que coisa doida. Reconhecer que é fraco é coisa de gente forte. Porque a maior força de Deus sobre a nossa vida é quando a gente reconhece o nosso estado. O Senhor disse: Paulo, você é forte. Mas como assim, Deus, eu sou forte? Porque você acabou de reconhecer que é fraco, que você tem um espinho na carne, que aquilo te dói. E você é forte em mim, quando eu encaixo o meu poder, a minha graça, a minha glória na sua fraqueza. Não é sobre vitimismo, não é sobre você conviver com esse medo, esse pânico, aquilo que te paralisa, que faz você perder as suas habilidades. É sobre um Deus poderoso que te reposiciona e diz: volte a enxergar do jeito que você enxergava. Olhe para mim, eu estou com você. Mas esse meu oponente, Deus, é mais forte do que eu. Se preocupa não, eu vou colocar teu oponente para ser tapete, para você pisar. Eu vou colocar aquilo que te provoca medo para ser plataforma para você continuar andando. Você pode viver com o medo como um algoz, como aquilo que te prende, aquilo que te paralisa, que faz cobrir você. Você pode olhar para o seu medo e dizer: esse medo vai ser uma mola que vai me arrebentar lá para o outro lado, me jogar, aliás, lá para o outro lado. E quando eu chegar do outro lado, eu vou entender que foi necessário que tudo isso acontecesse. Era necessário que eu passasse por tudo isso para que eu pudesse entender o valor desse propósito de Deus sobre a minha vida e a sua. Chega de chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu posso, eu sei. Quando a gente sabe que não pode, que não vai, que não tem. Às vezes a gente quer orar para Deus como se estivesse falando com outra pessoa, uma pessoa comum da terra, e esconde para Deus coisas que Deus já sabe. Deixa eu te contar o segredo da oração. Orar é dizer para Deus o que Deus já sabe e ser reposicionado por Deus com aquilo que você precisa saber. Todas as vezes que nós vamos orar, Salmo 139, versículo 4, antes que uma palavra se formasse, Deus já conhece cada uma delas. Mas Deus gosta tanto de tu, caba, que Ele ouve tu falando como se Ele nem soubesse. É, minha filha, fala mais. Está acontecendo isso mesmo? Ele já sabe, mas Ele se posiciona em ouvir como se não soubesse, só para ouvir coisas que só o teu coração pode falar para Ele.
Deus não gosta desse tipo de oração que a gente chega e diz: Deus, se preocupe não, deixa comigo, eu desço nas águas e faço. Se o diabo vier, eu quebro ele nos dentes igual biscoito creme crack. Não, a oração que Deus gosta é aquela: Deus, eu estou fraco. Eu vim hoje aqui me arrastando pela misericórdia. Eu já senti vontade de dizer para o pastor que eu não vinha mais. Eu estou com tanto medo, é tanta coisa me perseguindo, é tanta coisa passando por cima de mim, é tanto vento, e eu não estou entendendo porque eu estou debaixo de obediência, Deus. Eu te obedeço e as coisas só ficam mais difíceis. Eu te obedeço e as coisas só ficam mais estreitas. Eu te obedeci e fui levado para dentro de um vale. Eu te obedeci e fui levado para dentro de um deserto. Eu te obedeci e o Senhor me levou para rodar dentro da península do deserto. Eu não entendo, Senhor, eu estou com tanto medo. Eu te levei para aí, meu filho. Eu te conduzi para esse lugar. Eu sou o Deus que revelei teu medo, para que através do teu medo eu também revele a potência da tua coragem, da tua fé. Eu sou Deus que te leva em lugares que você não entende porque eu estou levando, que te faço passar por lugares que você não entende porque está passando, para revelar os seus medos, mas para dizer para você que eu sou maior do que todos eles. Pega na minha mão, vamos passar para o outro lado hoje. Se você crê nisso, abre a sua boca e agora, meu filho, receba, 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 em nome de Jesus. Socorro, socorro, socorro. Eu estou potencializando a tua coragem hoje. Socorro. Deus, meu casamento está por um fio. Eu estou com tanto medo de perder minha família. Senhor, eu estou com tanto medo de perder esse emprego. Senhor, eu estou com tanto medo de perder essa chance. É muito medo. São muitas pessoas competindo comigo. Meu adversário é maior do que eu. Eu estou com medo. Filho, eu estou aqui, meu filho. Segura na minha mão. Eu te levanto. Se você crê nisso, adore a Jesus aí que Ele merece. Aleluia. Bendito seja o teu nome para sempre, Deus. Socorro, socorro. Eu tenho medos. Socorro. Eu sou a tua coragem. Eu sou a tua força. Eu sou a tua coragem, rapaz. Eu sou a tua força. Socorro, Deus, eu estou com medo. Eu te ajudo. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Sou o teu Senhor que te tomo pela tua mão direita e digo: não temas, eu te ajudo. A palavra não temas aparece várias vezes, principalmente no Antigo Testamento. É Deus dizendo para os seus filhos: não tenham medo. O que provoca medo em você não provoca medo no céu. O que provoca medo em você não provoca medo em Deus. Eu sei que tem situações na vida que a gente fica batendo o joelho no outro e dizendo: Deus, tá difícil agora. Eu tô passando por coisas que eu nunca passei na minha vida. Eu tô com medo de parar. Eu tô com medo de morrer. Elias teve medo e disse: Deus, me mata, acaba comigo. Mas o Senhor disse: coma do que eu estou te dando. Longa é a tua caminhada. Eu te encorajo, varão valoroso. O Senhor é contigo aqui hoje. Aleluia. Bendito seja o teu nome para sempre, Deus. Bendito seja o teu nome para sempre. Eu te ajudo. Se tiver alguém nesse lugar que está com medo e que quer um socorro hoje, corre aqui no altar, moça, que Deus já viu você, querida. É só para quem está passando por esse vale. É só para quem precisa de um socorro. Se você quiser, Ele está com a mão estendida para dizer para você: homem hebreu, eu te ajudo. Homem hebreu, eu te ajudo. É necessário ter muita coragem para reconhecer que é fraca. É necessário muita coragem para reconhecer que é pó, que é bagaço, que é cinza. É necessário ser muito pequeno. A gente às vezes está morrendo de medo, mas Deus está dizendo para nós. Eu lembro da pregação daquele varão, não sei se ele está aqui, quando ele disse que Gideão teve medo a vida dele inteira. E eu guardei aquela palavra no meu coração. E eu lembro no dia em que Deus disse: Gideão, desce lá no arraial. Você ainda está com medo? Você ainda não acredita que eu sou na tua vida? Desce lá.
chama o teu moço por nome de Purá e desce lá que eu sou contigo. E sabe o que é que o texto diz? Que aquele moço no meio do arraial teve um sonho com um pão torrado pegando fogo em volta da tenda. Mas a pergunta é, não eram dois que desceram porque ele só viu um pão torrado? É porque a palavra Purá significa aquele que camufla, aquele que te esconde. Era como se Deus estivesse dizendo: você está com medo, mas você não sabe que eu estou te camuflando diante do inimigo. Você não sabe que eu estou te camuflando diante das situações. Desce lá que eu vou te esconder. Você desce lá e ninguém vai te ver porque eu estou te camuflando. Eu sou o teu Deus. Eu te escondo debaixo das minhas asas. Coloca o seu medo em Deus e Deus vai esconder você. É isso que nós temos que aprender a fazer. Se você quiser, varão, Deus também quer te levantar aqui hoje. Se você quiser, moça, Deus também quer. Porque há uma mudança de Deus na tua vida. Você nasceu para chegar do outro lado, moço. Você nasceu para chegar do outro lado, moça. Você nasceu para chegar do outro lado, rapaz. E o teu medo está dizendo para você: é o fim, você vai morrer no meio. Você nadou, mas agora afundou. Está que nem um paralelepípedo lá afundando na água. São muitas aflições, Elvis. São muitas dificuldades na minha vida. Esse medo está fazendo ter vontade de me matar, de acabar comigo, de ir embora de casa, de me trancar dentro de um quarto. É com você que Deus está falando hoje. Se tranca não, moça. Para de se alimentar não, moça. Deus viu alguém aqui tomando só água, dizendo: nem apetite eu tenho. Eu tenho medo de ser feliz, Elvis, porque acabaram comigo. Eu abri meu coração para a pessoa errada. Eu fiz o que eu não deveria fazer. Eu revelei coisas do meu coração para pessoas que eu confiei. E agora eu estou com medo de amar de novo. Agora eu estou com medo de perdoar de novo, porque eu tenho medo de pessoas fazerem o mesmo mal na minha vida de novo. Elvis, eu estou com medo de tentar outra vez. Eu já fui tão infeliz no primeiro relacionamento, no segundo, quem sabe até igual a mulher samaritana, no sexto relacionamento. Eu estou com tanto medo, eu não confio mais em ninguém. Eu não confio mais no amor de ninguém. Eu já me machuquei tanto em outras igrejas. Pessoas esculhambaram com a minha vida. Deus está dizendo para você aqui hoje: você é mais importante para mim do que coisas, do que pessoas que te feriram. Não tenha medo de mim, diz o Senhor. Eu te amo, eu vim para cá para te levantar. Eu te trouxe a esse lugar para mudar a tua história. Se você quiser ter essa história mudada hoje, vem brigando com as águas até esse altar. Elvis, as águas estão dando no meu pescoço. Briga com ela, rapaz, e vem, porque Deus está com o céu aberto para receber você. Orema. A batalha para você chegar aqui hoje foi muito grande, mas eu sou o teu Senhor, o teu abrigo. Escondi você debaixo das minhas mãos e te trouxe a esse lugar, porque eu sou o Senhor teu Deus, o teu Pai. Eu vi uma cartela de comprimido girando na tua frente. O Senhor dizia para mim: a vontade do inimigo dela é prendê-la em medicamentos, mas fala para ela que eu sou o remédio para a alma dela. Eu sou o Senhor teu Deus. A tua alma disse assim: Senhor, acaba com tudo. Mas hoje Deus vai acabar com o que está acabando com você. Esse medo vai embora, porque Deus está colocando o teu medo para correr com medo hoje aqui nesse lugar. Eu te levanto, eu restauro. Se prepara, porque teu celular vai tocar. Eu sou o Senhor que restauro. Eu sou o Senhor que restabeleço. Se você crê nisso, abra a boca para adorar aí, vai. Receba, oreba. Receba aí, varão, receba aí, moça. Receba aí, só quem é, adora, adora. Eu me sinto assim, diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, que seguro estou, se frágil eu me senti, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Aleluia, aleluia. Esse medo vai sair da tua vida em nome de Jesus. O Senhor está vacinando-nos essa noite contra esse medo. O medo não vai paralisar você. O medo vai fazer você clamar, fazer você glorificar a Deus. Estenda a sua mão para cá em direção a esses irmãos que estão aqui na frente. Pai, muito obrigado por essas vidas tão preciosas que estão aqui na frente.
Eu te peço, ó Deus, perdoe os seus pecados. Escreve o nome delas no teu livro. Arranca delas, como foi profetizado aqui, todo medo. Todo espírito de medo cai por terra. Que elas, essa noite, ó Deus, a partir de hoje, elas deitem e durmam o sono do justo, como diz tua palavra. Eu abençoo a vida delas, Senhor, e que elas se firmem no teu caminho, e seus passos sejam confirmados pelo Senhor, e suas decisões estejam pautadas na tua vontade, e que elas não se precipitem em absolutamente nada, mas vivam segundo o teu querer e tua vontade. Como pastor dessa igreja, eu abençoo a vida delas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz comigo: glória a Deus. Eu pedi a vocês que vieram aqui à frente. Você pode seguir essa irmã aqui, só para pegar o nome de vocês, para a gente orar por vocês, só para pegar o nome aqui na sala rapidinho, enquanto a igreja vai aplaudindo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantos foram abençoados essa noite? Diga amém. Glória a Deus. Pastor Eduardo vai estar pregando aqui domingo, tá bom? Às 17 e 19 horas, não falte. Convide alguém, tá certo? Para receber uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que será um tempo de muita graça, de muita bênção de Deus na sua vida. Não falte, convide alguém. Eu quero desafiar você a convidar uma pessoa não evangélica, alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, para estar aqui conosco. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoado no nome de Jesus, amém? Abra assim a sua mão. Que o amor de Deus, que a graça e as doces eternas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Você que crê e concorda diz comigo. Deus abençoe e vai na paz do Senhor.